Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende da tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Cada um de nós, amado, nós vamos colher os frutos das nossas escolhas, porque a nossa vida é uma escolha. E mediante aquilo que você colhe, é porque lá atrás você plantou. E nós sabemos que Deus nos propõe alguns caminhos, e cada um deles nos leva a algum lugar. Por muitas vezes nós traçamos caminhos errados, agimos errados, sabe? Deixamos o pecado entrar na nossa vida, e isso tem consequência. Mas pastor, eu pedi perdão ao Senhor, lá atrás eu me reconciliei com o Senhor, mas existem caminhos que nós traçamos, e que esses caminhos trazem resultados, e por muitas vezes não são tão favoráveis, amém? Porém, a decisão de qual caminho seguir, na verdade, essa decisão é nossa, e é uma decisão pessoal. Quantas vezes os nossos pais disseram: segue por este caminho, que por esse onde você está indo, não vai dar certo. E não damos ouvido. E os seus filhos também não te dão ouvido, porque assim é a lei da natureza. Se a gente, como pai, pudesse abrir a cabeça dos nossos filhos e colocar todas as informações ali, como se fosse uma HD, sabe? Onde tivesse todas as informações corretas para que andasse no caminho correto, seria maravilha. Tanto com os nossos filhos, como nós também, os nossos pais, fariam a mesma coisa. O caminho sobrenatural de Deus, amado, ele foge às regras e o que é o comum. Porque é no caminho sobrenatural de Deus é que nós podemos consertar todos os nossos erros do passado. Mas o grande milagre, sabe, é o impossível, que nós temos que crer que vai passar por este caminho. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Por muitas vezes nós estamos traçando um caminho e Deus está traçando outro. Aquilo que nós imaginamos que é bom, que vai ser próspero, que vai ser bênção, o Senhor diz assim: olha, o caminho que eu tenho para você é muito mais alto, é muito melhor, é maior, é mais confortável. Só que os nossos olhos hoje não conseguem ver isso, e às vezes começamos a imaginar: Deus, eu estou orando por uma coisa e está acontecendo outra. O que está acontecendo? O que está acontecendo, amado, que todas as coisas acontecem para o bem daquele que ama o Senhor. E Deus, Ele já traçou um caminho para a tua vida, e nós vamos entender o que nós devemos fazer, sabe, para escolher o caminho certo ou o caminho errado. O que pode levar alguém a escolher o caminho errado? Nós vamos falar primeiro o que leva uma pessoa a escolher o caminho errado. Depois nós iremos falar sobre o que leva uma pessoa a colher ou a escolher o caminho correto. A primeira coisa chama-se acomodação. Acomodação que leva a buscar somente os caminhos mais fáceis. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há caminho ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. É muito natural que a gente possa escolher os caminhos mais fáceis de andar, os caminhos que não exigem tanto, os caminhos que por muitas vezes não nos pressionam tanto. Só que a gente começa a andar pela acomodação e dizer: não, assim tá bom, até hoje ninguém falou nada, eu sei que está errado, mas sabe, não chamou a atenção de ninguém, vou continuar aqui na minha vidinha, no meu erro. Você se engana, porque a acomodação por muitas vezes te leva ao abismo, e quando você for repreendido, talvez já não tenha mais chance de recuperação, porque você sabe e você não consegue. Os acomodados, amado, precisam por muitas vezes de um, sabe, trovão, um raio de Deus, para que a gente possa despertar na fé, para que a gente possa realmente viver, sabe? Isso nos leva a caminhos errados. A
Amém? Segunda coisa, a fascinação que leva a se desviar do caminho. Eu quero colocar aqui como exemplo Sansão. Sansão ficou fascinado pelas coisas do mundo. Sansão ficou fascinado pela beleza de uma mulher, ao qual Deus disse: não se envolva com pessoa estranha, se envolva apenas com pessoas da sua tribo, pessoas da sua convivência, pessoas que adoram o teu Deus. Mas ele diz: não tem nada a ver, eu sou um homem forte, eu tenho aliança com Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Quantas vezes os teus pais te orientaram e ele então preferiu traçar por caminhos que não eram verdadeiros? Sabe, irmão, tem coisa que nos tira, que nos traz a fascinação. Eu vejo hoje muitas crianças fascinadas pelo videogame, ficam horas e horas jogando, são viciados, crianças bem pequenas. Sabe o que isso acontece? Sabe o que acontece na mente dessa criança? Ela fica fascinada por aquilo, e aonde o diabo quer nos roubar a nossa paz, roubar a nossa comunhão. Eu estava lendo recentemente uma matéria do Olhar Digital, que um jovem ficou 48 horas jogando videogame, sem parar. E depois que ele terminou, ele postou no Facebook, como se aquilo fosse uma coisa muito boa do que ele fez. Fascinado por um jogo, fascinado por alguma situação. Como tem muitas garotas também que são fascinadas, sabe? Que conhecem um rapaz, fica fascinado por ele. E fascinação tem em todas as áreas, mas não é bênção, não é bom. É isso que nos faz andar no caminho errado, porque a pessoa às vezes fica fascinada pela droga, fascinada pelos amigos, passa a noite acordado, passa a noite na farra, e quando vier, sabe como diz o ditado, quando a ficha cair, muitas vezes já não tem mais solução. Tudo aquilo que te fascina, que te escraviza, não é o caminho mais correto. Amém? Terceiro, a incredulidade, que leva a andar somente pela aparência. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe o que é isso? Incredulidade. Fé é algo que não pode se ver, não pode tocar, não pode sentir, mas é algo que nós temos que declarar. Se eu quero viver um caminho de prosperidade, se eu quero viver um caminho de bênção, se eu quero viver, amado, um caminho andando pelo sobrenatural de Deus, a primeira coisa, antes de tudo, eu tenho que ter fé. Deus me chamou, o Senhor me escolheu, e Ele vai preparar o melhor da terra para a minha vida. Isaías fala sobre isso, que nós comeremos o melhor da terra. É esta palavra que precisa estar no meu coração. Tem gente que deixa o seu coração se envolver com palavras de derrota, com palavras de tristeza, com palavras de angústia, e o Senhor diz: não olha para o lado, olhe para mim. A nossa fé é algo que está dentro de nós e não pode ser medida. Jesus fala a respeito disso. Ele diz assim: olha, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai olhar para este monte e ordenar que ele lança-te no mar, e ele então vai sair de lá e vai ser lançado ao mar. Por que ele usa a expressão grão de mostarda? Porque pelo que conhecemos é o menor grão existente. Então, se a sua fé for do tamanho do menor grão, você pode então pegar uma montanha enorme e lançar sobre o mar. Isso quer dizer, amado, que fé não tem tamanho. Tem gente que diz: não, pastor, o fulano de tal, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pastor, meu líder, tem uma fé muito maior do que a minha. Basta que você tenha, não importa o tamanho. É por isso que Jesus faz essa colocação. Se você crê que você vai andar nos caminhos sobrenaturais do Senhor, você pode e Ele te espera. Amém? Terceira coisa, o conselho do ímpio, que são influenciados por direções mundanas e demoníacas. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amado, o que limita a nossa caminhada é os nossos afetos. Às vezes você tem um afeto por alguém, por alguma situação, por alguma coisa, e aquilo te traz, sabe, uma situação em que você fica preso ao mundo, preso a pessoas, preso à situação. Mas a Bíblia diz que para andar no caminho sobrenatural de Deus, nós temos que tomar
algumas decisões, e essas decisões ela tem que ser desprovida de emoção. O que é certo, independente se o seu emocional aceita ou não. Amém? Segundo Coríntios 16:12 diz: não tendes limite em nós, mas estáis limitado em vossos próprios afetos. Por muitas vezes nós somos tão apegados a pessoas, e essas pessoas nos trazem conselhos de ímpio. E o conselho de ímpio faz como essa imagem está mostrando: caso você escorregar, e nisso que você escorrega, você cai na fé. É exatamente o que o diabo quer: que nós não andamos nos caminhos sobrenaturais do Senhor, que nós não venhamos caminhar como o Senhor realmente quer ou deseja, mas que estejamos presos, sabe, a conselhos que não procedem de Deus, a coisas que não vêm do Senhor. E quando nós falamos de ímpio, eu não estou falando daquela pessoa do mundo exatamente, eu estou falando daqueles que se diz crente, que se diz estar na igreja. Sabe o que quer dizer a palavra ímpio? No termo grego, ímpio quer dizer afastado, bio, de Deus, afastado de Deus. A pessoa que é de qualquer outra religião, ela nunca teve Deus, então ela não pode ser afastada. O ímpio é aquele que está dentro da casa do Senhor, é o verdadeiro desviado dentro da casa do Senhor, que ele não concorda com nada, que ele não aceita nada, e que ele fica pelos cantos rodeando, falando mal da palavra que é liberada. A Bíblia diz: aquele que anda pelo conselho desses ímpios cai como ele está caído e prostrado. Aquele que está no mundo, a Bíblia chama de gentil, porque Deus entende três povos. Você olha para a terra e vê três povos. Amém? O judeu, a igreja e o gentil. O judeu é o povo escolhido de Deus, a igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, e o gentil é aquele que é de qualquer religião, que não é judeu nem é da igreja. Então quando o Senhor fala: não andai, sabe, nos caminhos do ímpio, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você não deve andar pelos caminhos ou pelos conselhos daquelas pessoas que são rebeldes, daquelas pessoas que não se dobram, daquelas pessoas que têm sua própria opinião, daquelas pessoas que fazem da Bíblia um livro em que ela coloca aquilo que ela acha que deve ser. Amém, amado? Três decisões que nos fazem andar no caminho sobrenatural de Deus e viver o impossível. Nós falamos de caminhos até agora que nos tira da presença de Deus. Agora nós vamos falar de caminhos que nos fazem andar no sobrenatural de Deus e viver o impossível. Primeiro, andar por fé e não por vista. Marcos 9:23 diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. A fé, amada, ela nos faz vencer o mundo e toda a sua ação maligna. Jesus disse: tu podes. Alguém chegou em Jesus e disse: mestre, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Ele diz: eu quero ser curado agora. A vontade de Deus é que você não seja castigado. Deus sabe onde nós vamos falhar, Deus sabe onde nós vamos pecar, Deus sabe aonde nós vamos fazer algo que não o agrada. Mas acima de todas as coisas, Ele está pronto para nos perdoar, quando nós desejamos perdão. E a nossa fé nos faz vencer esta ação maligna, que dia a dia quer nos colocar para baixo, que momento a momento quer nos colocar prostrado, que momento a momento quer que nós não falamos do testemunho de milagre que Deus tem para a nossa vida. Eu quero te dizer, amado, que fé não é sentimento, fé não é emoção, fé é um caminho percorrido pelas nossas atitudes e decisões que tomamos debaixo da palavra que é liberada sobre a nossa vida. Isso é fé. Amém? Eu decido crer, como o louvor que nós cantamos. Decido crer. Assim, se eu decido crer, eu creio que essa palavra é para a minha vida, eu vou receber porque é a palavra de Deus, eu vou viver o melhor. Mas se eu não receber, amado, a palavra vai passar, eu vou perder a bênção e nada vai acontecer. Tem gente que perde a bênção, sabe por quê? Porque não recebe a palavra. E a bênção só vem pela palavra. É a palavra que libera na tua vida, é a palavra que liberta, é a palavra que te conscientiza, é a palavra que convence o homem do pecado. Amém? É da palavra que recebemos, é que nos faz andar no caminho sobrenatural de Deus. É da palavra que recebemos, amado, que nos faz caminhar e materializar aquilo que é impossível aos olhos humanos e passa a ser possível aos olhos de Deus. Amém? Então, o que nós precisamos é andar por fé e não por vista. Tem gente que só anda por vista, aquilo que ele enxerga.
é igual Tomé: enquanto eu não tocar, enquanto eu não colocar a mão, eu não acredito. Afinal de contas, a que Deus você serve? A um Deus que você não consegue ver. No passado você servia a Deus que você via, que você tocava, que você acendia a vela, que você fazia a promessa. Hoje você não vê, mas você pode senti-lo. O outro você via, mas não sentia nada. Amém? Então nós não podemos mais andar por vista, e sim por fé. Nós temos que andar, amado, por atitude, de saber que a palavra de Deus está em nós, ainda que o diabo diz que não. Essa palavra foi liberada na tua vida, ainda que você está fraco, caído, ainda que você está prostrado, existe uma palavra de Deus no seu coração, semeada no teu espírito, e essa palavra vai te ressuscitar, em nome de Jesus. A sua fé precisa, sabe, ser ressuscitada. E quando isso acontece, pastor? Quando eu decido, eu quero crer, eu quero buscar, eu sei que essa palavra é para a minha vida, eu tomo posse, eu vou viver, e eu vou alcançar. Isso é andar no caminho sobrenatural de Deus, um caminho que você não vê, mas como a imagem de abertura do caminho que você faz. Amém? Todos dizem não. A medicina diz que vai morrer, a justiça diz que para você não tem jeito, mas a última palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é: eu sou contigo. Segundo, que nos faz andar pelo caminho sobrenatural de Deus, andar em santidade. Isaías 35:8 diz: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Santidade também é uma decisão, sabe, que podemos abrir ou não a porta do pecado. O pecado bate na sua porta todo dia, toda hora, todo instante. Você é quem decide. Santidade é isso: eu decido não abrir a porta para o pecado. Ser santo não é roupa, ser santo é atitude. Ser santo é dizer não na hora correta. Ser santo é dizer assim: eu não quero isso para a minha vida, eu não aceito isso na minha vida e eu não vou viver isso. Embora que o seu coração, o seu desejo, a tua alma quer, decide e deseja, nós temos que lutar e dizer: isso não agrada a Deus. Sabe por quê? Porque o pecado nos limita. O pecado dá autoridade para o diabo se opor na nossa caminhada. Mas a santidade do Senhor nos abre caminho que nunca imaginemos viver, que nunca pensamos em viver as promessas do Senhor. A santidade traz esse caminho. A santidade nos aproxima do Senhor, porque não é fácil ser santo, mas é preciso. Amém? Santidade, amado, na vida de um cristão é como um vício que o pecado traz. Todos sabem que um dia foi viciado em alguma coisa, é difícil deixar aquilo, não é? É uma luta constante, você luta, um tempo você está bem, parece que até que você não quer mais aquilo, e de repente você sonha fazendo aquilo que você abandonou. Pecado é isso. Tem uma época que nós estamos muito bem, sabe, longe do pecado, conseguimos eliminar, mas tem hora que ele bate a porta, tem hora que é como se viesse a saudade, tem hora que é como se você não tivesse força para continuar, e aquela voz te diz: é só essa vez, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, teu marido está vendo, tua mãe não está vendo, teus pais não estão vendo, teu chefe não está vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele está vendo. E isso nos afasta do Senhor. Mas nós queremos estar perto dEle. Amém? Queremos estar perto, queremos estar com Ele. Mas para isso é preciso tomar uma decisão. Terceiro, andar em obediência. Segundo Reis 5:10 diz: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pois seria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Vartá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me deles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. O caminho, amado, que realiza o sobrenatural,
mais uma vez dizendo, não é um caminho normal, depende da convicção humana. Eliseu, ele disse assim, ele nem recebeu Naamã, ele mandou o seu ajudante dizer, olha, fala para Naamã, para ele ir lá no Jordão mergulhar 7 vezes. Eliseu era um homem de fé, que de atitude sabia o que estava fazendo. Não era o rio que curava, não eram as águas do rio Jordão, ou do rio de qualquer lugar, ou talvez qualquer outro rio. Poderia esse Eliseu, se fosse aqui no Brasil, mandar mergulhar 7 vezes no rio Tietê, aqui em São Paulo. A pessoa talvez diria, como Naamã disse, nossa, logo esse rio, tem outros rios mais limpos. Não é a atitude daquilo que você vê, nós temos que tomar atitude por aquilo que foi liberado. Sabe, meu irmão, talvez você diga, essas águas não são limpas, mas eu não estou preocupado com a água, com aquilo que eu estou vendo, eu tenho que estar preocupado com a palavra liberada sobre a minha vida, e quando eu tomo posse, essa palavra vai se tornar eficaz. Ele ficou questionando, até que o servo dele disse assim, mestre, meu senhor, você veio até aqui, você chegou até aqui, só porque ele não te recebeu, só porque ele não estendeu a mão para o céu, clamou o teu Deus, e disse, agora cai o poder do alto do céu, e Naamã vai ficar curado. Ele não fez nada disso. Às vezes nós colocamos, amado, tanta convicção numa coisa, tanta esperança, tanta ansiedade naquilo, imaginamos, nossa, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Deus é simples, e tão simples, que ele disse, basta você mergulhar 7 vezes, que é a conta de autoridade, é a conta da perfeição. Basta mergulhar 7 vezes. E ele achou aquilo muito simples. Ele falou, não é possível, não é possível que eu vou lá, das 7 mergulhos nesse rio que não é tão limpo como parece. Se fosse para isso, eu tinha dado 7 mergulhos lá na minha cidade. Só que na cidade dele não tinha um homem de Deus liberando a palavra. Às vezes você faz tanta situação, sabe? Às vezes você diz, não é possível que se eu obedecer essa palavra que está vindo do altar, se eu obedecer essa palavra do meu líder, do meu pastor, isso vai acontecer. Não é possível. É possível, porque Deus é simples, e a partir do momento que você obedece, e a obediência está nisso, naquilo que você não entende, naquilo que você não compreende, mas naquilo que é a palavra de Deus, e Deus não volta atrás. O texto diz o seguinte, não posso resolver coisas, e Deus te diz, eu dirijo os teus passos. Provérbios 3, 5 e 6. Sabe o que é isso? Tem coisas que a gente não pode fazer, mas quando nós resolvemos obedecer, o Senhor nos faz o milagre acontecer. Convicção humana, nada mais é do que formação do mundo. Isso nos leva à rebeldia. Eu não aceito, não acho que deve ser assim. Isso é um caminho de roubo, sabe? Mas quando nós decidimos obedecer, mesmo sem entender, mesmo sem conhecer o caminho, este caminho nos faz andar em novidade de vida. Quando você aceitou Jesus, você não sabia o que você iria passar, mas você decidiu, você creu, e o Senhor mudou a sua história. O Senhor fez você andar por caminho sobrenatural. Amém? Quando andamos pelo caminho sobrenatural de Deus, algumas coisas acontecem. E a primeira dela é, temos autoridade sobre o que antes podia nos destruir. Se eu ando no caminho sobrenatural de Deus, aquele que me destruía, aquele que, me ordenava, que me humilhava, que me colocava para baixo, o Senhor reverte a história. Eu passo a andar e ter autoridade sobre o que antes queria me destruir e agora não pode mais. 2. Recebemos o vinho novo, a transformação em todas as áreas da nossa vida. Quando nós andamos com o Senhor, quando nós, andamos no sobrenatural de Deus, o vinho novo se renova. A graça do Senhor nos renova. A transformação em todas as áreas da nossa vida se renova. 3. Encontramos passagem para sair de todo o Egito e deserto e vivemos as promessas do Senhor. Sabe quando a gente anda no deserto e no Egito? Quando não queremos obedecer, quando não queremos entender. Amém? Tem coisas que até hoje eu não entendo o que Deus fez. Mas de uma coisa eu sei, não importa se eu entendo ou não, importa que eu vou obedecer. Amém? Teve coisa no meu ministério que os meus superiores mandavam fazer, tinha
não aceitava, mas eu fazia porque eu tenho que obedecer. Se eu obedecer e alguém estiver errado, cabe o Senhor cobrar de quem está errado. Tem coisas que a gente só vai entender com o tempo, ou quando queremos entender. Quarto, recebemos a cura com toda sorte e novidade de vida. Receber a cura é realmente viver o melhor de Deus, sabe? É como essa criança, volta a tela, é como essa criança, não sabe por que está recebendo esse remédio, mas ele não tem opção, ele está lá. Às vezes tem criança que até chora com a gotinha, né? Hoje em dia a gotinha tem sabor de morango, na minha época não tinha isso não. Era uma injeção desse tamanho que saía um negocinho assim, e furava, que moía pra caramba. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje as crianças não têm mais aquele sinal assim no braço, né? Igual a gente que é jovem, né? Por quê? Porque hoje é tudo muito fácil. Uma gotinha dessa já está, sabe, incluído aí vários remédios, aonde vai deixar imune a vários tipos de doença. Eu me recordo um ano na escola, que só naquele ano a gente foi vacinado 5 vezes. A cada 2 meses tinha praticamente uma vacina. Hoje em dia não tem mais isso, não é verdade? Mas é aquilo que nós precisamos passar, não entendemos. Eu me recordo quando criança, eu pensava assim, se eu soubesse que hoje era dia de vacina, eu não tinha vindo na escola. Porque a gente não tem noção. Mas quando resolvemos andar e receber a cura do Senhor, você passa a andar em novidade de vida. Você passa a fazer o caminho que você traçou, e este caminho vai ser o caminho que o Senhor ordenou para ti. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai,